Então, guys, agora a gente vai para esse exemplo 5b, ou seja, ele faz parte desse exemplo 5, e portanto, ele se refere a essa função. Só que aqui no exemplo 5b, nós, ao invés de estarmos analisando o crescimento, ele pede para determinar o que? Primeiramente, as raízes da nossa função, e depois ele pede para determinar diversas imagens. Vamos começar com as raízes. Para a questão das raízes, vamos olhar para os gráficos e lembrar o que é a raiz de uma função. A raiz de uma função são os valores cuja imagem é zero. Nós já discutimos, eu não me recordo se foi nesta aula, foi numa aula anterior, mas nós já discutimos que graficamente as raízes são exatamente os pontos onde o gráfico intercepta o eixo X. Agora, por quê? Então fica aí para você pensar o porquê. Mas olhando para esse gráfico, nós vemos apenas dois pontos, que é esse e esse, de interseção do gráfico com o eixo X. Ou seja, o ponto onde o gráfico toca ou corta o eixo X. Bem aqui tem esse ponto e esse ponto aqui. Aqui, embora vá se aproximando, ele nunca toca o eixo X. Portanto, nós temos o que? Duas raízes. Quais são as raízes? Essa raiz aqui é gama e essa raiz aqui é Q. Isso aqui é um Qzinho, ok? Então eu venho aqui, ó, em raízes e coloco Q e gama como solução, ok? Tá mal feito aqui. O ideal é escrever aqui escrever dois pontos. Então vou botar aqui dois pontos. Pronto, agora ficou melhor. Aqui, guys, não é ponto e vírgula, tá? Fica dois pontos. Raízes de f, dois pontos. Quem são? Q e gama. Então vamos aos demais. Próximo item, ele pede a imagem do A. Então a gente vai voltar para a imagem do A. O que a gente vai fazer? Vamos localizar o A. E olhando com carinho o A no eixo X, porque tem que ser no domínio, está bem aqui. Quem é a imagem do A? Olhando para esse A, eu trago, ele toca aqui no gráfico e vem até este ponto que é quem? O Bzão. Então, a imagem do A eu coloco aqui como sendo quem? O Bzão. Ok, guys? Bzão. Parece um 13, mas é B. E aqui imagem do B. Quem é a imagem do B? Aí eu venho, localizo o B. O B, cadê o B? Olha o B aqui. Está apontando para esse ponto. Então, é esse ponto que eu vou em busca de calcular a imagem. A imagem dele bate aqui no gráfico, rebate aqui. A imagem dele é o Czão. Então, eu venho aqui e coloco como Czão. Quem é a imagem do Czinho? Procuro o Czinho no eixo X. Está aqui Czinho. Aponta para este ponto. Aí eu venho aqui e bate aqui no gráfico e a imagem é quem? O Bzão. Porém, guys, não seja enganado, ou melhor, não se engane. Tá aqui o C, bate aqui no gráfico, não bate no gráfico, porque essa bolinha aberta indica o que? Um furo. Então essa linha aqui, ela não toca o eixo X, ela não toca o gráfico. Então, se essa linha não toca o gráfico, esse C aqui, ele não tem imagem, ele não faz parte do domínio. Portanto, fique atento a essa parte quando tiver a bolinha aberta. Daí eu concluo que imagem do C não existe. C não tem imagem. Próximo é o D. Onde é que está o D aí no gráfico? O D, observe que está bem aqui. Quem é a imagem do D? Aí você vê que tem subindo e tem descendo. Aí, professor, a gente pega qual? De cima, de baixo, os dois? Então, aqui em cima você já vê uma bolinha aberta. Se você já vê uma bolinha aberta, já sabe que esse ponto aqui, que é o A, não é para ser imagem. Mas, porém, embaixo eu vejo que tem uma bolinha fechada. Está meio riscado, mas é uma bolinha fechada. Então, quem é a imagem do D é quem? O C. Porque, ó, D baixou aqui, bateu no gráfico, pan, C. Czão. Então, eu vou colocar aqui como sendo Czão. C, ok? É C, guys. Esse eu anotei como C. O próximo é a imagem do zero. Cadê o zero aqui? No eixo X. Eu procuro no eixo X. No eixo X, lembre-se que o eixo X é esse.
Então é esse ponto, é aqui que está o zero. Aí eu vou subir ou descer para o gráfico. Subindo não toca no gráfico, mas descendo a gente vê um toque bem aqui. Você então percebe que a imagem do zero é o ponto onde toca o eixo Y. O eixo Y, justamente porque a linha do zero acaba se tornando o próprio eixo Y. Então descendo aqui do zero, eu tenho esse ponto aqui, que é de quem? Do F, portanto, a imagem do zero é F. E a imagem do P, que é o nosso próximo elemento. Olhando aí para a imagem do P, quem é a imagem do P? É C ou D. De início você vê que não pode ser C. O P eu venho aqui, ó, baixo. Aqui não toca no gráfico por causa da bolinha aberta, então não é C. Mas se você descer mais, você vê, guys, é porque deixa eu parar a explicação rapidinho. Essa caneta ela é um pouco ruim, que tudo que ela mal toca, ela risca. Então aqui acabou riscando, mas se vocês verem as outras partes anteriores do vídeo, antes de eu tocar a caneta, aqui dava para ver bem que era uma bolinha aberta. Agora não dá para ver direito, mas é uma bolinha aberta, ok, guys? Por ser uma bolinha aberta, nem aqui e nem aqui vai considerar como imagem. Então, na verdade, eu tirar essa igualdade porque o P não tem imagem. Coloque o símbolo aí desse E ao contrário, cortado, que indica que não existe. Não existe a imagem de quem? Do P. Existe a imagem do P. Não sei se está um pouco escuro, que eu esqueci de ligar o abajur, de colocar aqui para ligar, mas eu acho que dá para ver. Aqui a F de gama. Então, veja, eu tenho umas 3 imagens, mas tudo é filosofia mesma. Você olha, vamos olhar para o gama, bate. O gama então, parece até um pouquinho diferente. Quem é a imagem do gama? Eu vou subir, eu vou descer. Perceba que o gráfico já toca bem em cima do ponto gama. Você não precisa subir ou descer igual os demais. Você não precisa, por exemplo, igual o A, que você precisou descer para bater no gráfico. Igual quem mais? Ninguém precisou subir aí, né? O D você precisou descer. O A você não precisa nem descer, nem subir. Já está batendo bem em cima. Então, se bate bem em cima, a imagem... aqui já está batendo no gráfico, rebate para quem? Para o zero. Então, a imagem é zero. Bateu no eixo X, a imagem é zero. Até porque você pode, inclusive, linkar com o fato que onde toca no eixo X é uma raiz, portanto, imagem é zero. Ok, guys? Bateu no eixo X, não tem mistério, imagem é zero. Então, aqui no gama, a imagem é zero. Coloquei imagem zero. Próximo, a F de Φ. Aqui é uma letra grega chamada Φ. Aqui o Φ, bem bonitinho. Deixa eu deixar mais perto para vocês verem. Olha o Φ. O Φ, ele fica bem aqui, o Φ. Aí eu subo, bateu no gráfico, pan, a imagem é quem? O Ezão. Então eu venho bem aqui e coloco o Ezão. Aqui é o R. R. Olha, R está aqui. Sobe ou desce. Não importa se desce ou se sobe. Perceba que o gráfico não toca a linha do R. Se o gráfico não toca a linha do R, é porque o R também não tem imagem. A imagem de F não existe. Aí coloque o E cortado. Com o nosso exemplo finalizado, vamos começar o próximo conteúdo. Deixa eu ligar o abajur que está fazendo sombra. Pronto, agora não vai fazer sombra. Se vocês perceberem que ficar muito forte a luz, vocês podem me relatar, que aí a gente trabalha sem ou tenta afastar. Mas para mim aqui ele fica mais claro. Ok, guys, vamos começar com máximos e mínimos. Já pulando para outro conteúdo. Então a gente já viu o que? Funções crescentes, decrescentes, crescentes e decrescentes em um intervalo, interpretação gráfica, e agora nós vamos ver máximos e mínimos. Eu já comentei um pouco sobre máximos e mínimos, a questão lá das montanhas, das ladeiras, e aqui eu fiz todo um texto. Acredito que eu já tenha escrito bastante coisas, então talvez eu fale pouco fora disso aqui. Quando dizemos... e antes começamos uma observação. Acho que vocês já ouviram falar esse termo, mas muitas vezes nós dissemos valores de uma função ou valores da função.
Sempre que a gente falar valor da função tal, os valores de tal função, nós nos referimos aos elementos que estão na imagem, ok, guys? Então aqui a observação, quando dizemos valores da função, nos referimos aos elementos de sua imagem. Então esses valores que a gente fala são valores lá na imagem. Muitas vezes, tem uma observação, os valores de uma função não possuem limite. Deixa eu fazer um comentário. Aqui eu botei até uma reticência entre parênteses, porque era algo para eu falar ao invés de escrever. Guys, vamos pensar nos valores da função, ou seja, a gente está pensando em elementos lá na imagem. Muitas vezes, na verdade, o que acontece é o mais comum, né? Muitas vezes, os valores de uma função, eles não têm limites para eles, não. Como assim? Às vezes você tem um valor que você pega um conjunto imagem, e você pode ter valores tão grandes quanto você desejar. Como assim, professor? Não estou entendendo. Se você pegar, eu vou escrever algo aqui. Pega a função bem simples, a função f de x igual a 5x. Aqui, ó. Vamos analisar a imagem. Se você perceber direitinho, a imagem aqui pode ter valores muito grandes. O céu é o limite. Na verdade, não tem nenhum limite para a imagem crescer. Por que a gente fala em questão de limite? A imagem fica graficamente no eixo y, certo? Quando o gráfico subir, a gente sabe que a imagem está crescendo. Subindo, a imagem está crescendo. Se você for subir indefinidamente, a imagem vai crescer indefinidamente e não tem nenhum limite, algo para parar a imagem, e ela vai ter valores tão grandes quanto você deseja. Então, guys, essa função 5x, por exemplo, se você botar x igual a 1 milhão, a imagem fica 5 milhões. Se você pegar x bem grande, a imagem fica bem grande. Não tem nenhum limite aí, nem para cima, nem para baixo. Ou a gente costuma dizer nem limite superior, nem limite inferior para os valores dessa função, não tem. E o limite que eu falo aqui não é aquele limite do cálculo 1, tá, guys? Vai ter uma ligação, mas você vai ver daqui a pouco, mas por enquanto não é. Esse tipo de funções que não tem esses limites na sua imagem, limites para um valor máximo em relação a uma limitação, a gente diz que são funções ilimitadas. Vamos já comentar daqui a pouco. Eu vou fazer um desenho aqui. Deixa eu fazer um desenho, vou pausar aqui. Tá, voltei. Por exemplo, eu vou considerar... Pega essa linha que eu desenhei. Imagine que essa linha vai ser o limite para o valor máximo de uma imagem de uma função. Ou seja, eu posso fazer o gráfico, mas dessa linha aqui ele não vai passar. Então... Ele pode até tocar, mas aí ele volta, mas ele nunca vai passar. Tocar, não voltar. Então imagine que essa linha seja o limite de uma certa função, ou seja, ela pode até tocar. Devido a essa limitação, a nossa função, a gente diz que devido a essa limitação por cima, nós dizemos que ela é limitada superiormente. Mas esse não é o ponto aqui. O que dá uma forçadinha é que ela vai ter um valor máximo onde ela pode chegar. Isso aqui é o valor máximo. Nós vamos conhecer funções lá bem na frente que tem limitações, como a função seno. Ela é no máximo 1, a função seno é no máximo 1 e no mínimo menos 1. Ou seja, ela não passa. Se você quiser fazer o teste e usar um aplicativo ou uma calculadora científica, calcule o valor de seno de qualquer coisa. Calcule. Sempre o seno ou vai dar 0, alguma coisa, ou vai dar menos 0, alguma coisa. Nunca o seno vai passar de 1, porque é uma limitação. O máximo para o seno é 1. Então, eu acabei falando mais do que eu deveria aqui, guys. Bem mais mesmo. Não precisa se preocupar muito com o que eu falei. Era para ter uma introduçãozinha, mas eu acabei falando mais coisas do que deveria. O fato é que as funções, elas podem ter, a sua imagem pode ter um valor máximo e a sua imagem pode ter um valor mínimo, e a gente chega nessas questões de máximo e mínimo. Vamos começar aqui com a definição. Então, deixa eu dizer, se eu enrolei vocês nessa parte, não precisa se preocupar muito com isso não, o assunto vai começar aqui.
eu não quero ter que começar o vídeo e falar de novo. E eu acabei na hora imaginando que a gente ia trabalhar com as funções limitadas, e as funções limitadas é só depois, é na outra página. Eu vou mostrar aqui para vocês. Cadê? Funções, aqui ó, funções limitadas, ok? Mas vamos ao que interessa. Então o que interessa é o seguinte, é aqui ó, definição, um ponto de máximo. Entenda que ponto de máximo não é ponto máximo é outra coisa. Um ponto de máximo de uma função é um elemento P no domínio. Ponto de máximo é um elemento do domínio. Para ter esse nome máximo, ele tem que ter uma propriedade relacionada, ok? Que propriedade é essa? É essa propriedade aqui. Para ele ser ponto de máximo no domínio, e máximo aqui é o máximo, eu esqueci de comentar, máximo local, que às vezes a gente chama simplesmente de máximo, mas é máximo local. Para isso acontecer, a imagem dele tem que ser grande, tem que ser a maior de todas, pelo menos por numa proximidade. Como assim? Ponto de máximo de uma função é um elemento P pertencente ao domínio, tal que, ou seja, em que satisfaz a seguinte propriedade: a imagem de P é maior ou igual, ou seja, ela não é menor, ou ela é maior ou igual, que todas as imagens, ou seja, maior que todas as imagens de elementos próximo de P. Como assim? Eu não entendi. Como assim maior que todo mundo, todas as imagens? Como assim x próximo de P? A priori, essa definição pode causar um pouco de confusão. Vamos começar a esclarecer os termos e vai começar a clarear e vocês entenderem melhor esta definição. Ok, guys? Então vamos começar a explicar alguns termos. Primeiramente, o que significa próximo? Que próximo é um negócio um tanto estranho. Próximo aqui significa que existe um intervalo. A gente pega intervalo aberto, tá? Tem um motivo para ser intervalo aberto, para não ter o caso degenerado. Não sei se vocês lembram, mas existe o intervalo degenerado. Então, próximo para nós significa que existe um intervalo aberto, pequeno. Pequeno quanto? O pequeno é um termo muito subjetivo. A gente coloca pequeno para indicar que normalmente esse intervalo é pequeno em um certo sentido, mas é relativo. Então é mais para dar um reforço, que ele não precisa ser grande. Mas deixa claro, pequeno é algo vago. Quando a gente diz pequeno, não diz nada praticamente. É muito vago, porque o que é pequeno para uma coisa não é pequeno para outra. O que é pequeno para alguém pode ser grande para outra, né? Então tudo é muito relativo. Então, por exemplo, enfim, muitos falam que eu sou pequeno, né? Mas eu já não me acho pequeno. Então a questão pequeno, grande é algo muito relativo. Se eu pegar, eu não queria estender isso, mas eu vou estender. Se eu pegar, guys, a distância daqui da UFAM até, por exemplo, o portal, é uma distância pequena? Veja bem, para quem mora lá perto do portal e precisa vir caminhando, é uma distância muito grande, Mas, por exemplo, para quem está acostumado a viver numa cidade grande, chegou aqui em Humaitá e tem um transporte, para essa pessoa, a distância do portal até o UFAM é uma distância pequena. Quando eu morava em Manaus, que eu cheguei aqui em Humaitá, para mim todas as distâncias eram pequenas, mas para as outras eram maiores. Então o pequeno é muito relativo. Ok, guys? A gente coloca para dar um reforço. Mais próximo, então, significa que existe um intervalo pequeno em um certo sentido. Esse intervalo tem que conter o quê? O próprio x e o p. Aí ainda é confuso. O que significa isso? Deixa eu ver se eu já coloquei o gráfico para cá. Coloquei, guys, eu vou tentar explicar isso aqui fazendo um gráfico, porque de início é confuso e aí vocês vão entender melhor. Olhem para esse gráfico. Olhando para esse gráfico e olhe para o P. O que podemos dizer da imagem do P? Eu pergunto de vocês, a imagem do P é uma imagem máxima? Ou seja,
ela é a maior imagem de todas. Se você olhar a função como um todo, a imagem do P não é a maior de todas. Por quê? Eu vou pegar esse traço e eu vou alongar, vou fazer isso aqui, e ele bate bem aqui, ó. O que significa bater aqui? Significa que este ponto aqui, este ponto, este aqui, do eixo X, vou chamar de Q. Este ponto, vou colocar aqui, este ponto do eixo X tem a mesma imagem do P. Agora perceba que esse ponto aqui para a direita, todos têm imagens maiores. Pegue, por exemplo, aqui. Se você pega um ponto aqui e sobe, vamos tentar subir aqui para vocês. Subiu. Vai sair um pouco torto, mas o importante é a filosofia. Se você pega um ponto aqui e sobe, bateu aqui, olha onde está a imagem. Comparado a P. O que a gente pode dizer? Essa imagem é muito maior do que P. Então, a imagem de P, ela não é maior do que todas. Na verdade, daqui para a direita, o fato de aqui o gráfico estar crescendo, as imagens só vão ficando cada vez maiores. Mas o P tem uma propriedade. Se você olhar com carinho, em uma proximidade do P, a imagem dele é maior. Que proximidade, professor? Por exemplo, eu vou fazer um risco ao redor do P. Conseguem ver o risco? Esse risco, deixa eu criar foco. Criou. Esse risco que eu fiz gera um intervalo ao redor do P. Então, na verdade, perceba que é um intervalo contendo P. Se você olhar com carinho, em toda a parte do risco, a gente considerar os elementos do domínio, elemento X, nessa parte do risco, a imagem do P é a maior de todas. Vou confirmar para vocês. Vou tentar riscar aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou subir aqui, ó, toda a parte do meu intervalo, subindo daqui até aqui. A parte do gráfico que vai bater vai ser a parte riscada aqui. Essa parte já riscada do gráfico é a parte que bateu. Findou que meio que contaminou o gráfico, mas o gráfico tinha esse formato aqui. Eu vou tentar fazer uma luz. Ok, ampliando esse gráfico, esse pedaço aqui, ampliando, a gente volta a ver isso aqui, ó. Então, imagine que essa parte aqui é essa parte ampliada. Guys, esse pedaço aqui é aquele pedaço, esse pedaço riscado, que é a imagem desse pedaço do intervalo contendo P. E bem aqui é o ponto de abscissa P. Perceba que nesse pedaço, o P é o ponto de abscissa P é o ponto mais alto da nossa função. Por ser o ponto mais alto, ele representa a maior imagem. Ou seja, a imagem do P passa a ser um valor máximo nessa redondeza. Então, o P se torna o quê? Um ponto de máximo local. Por que ponto de máximo local? Numa localidade, numa proximidade ao P, a imagem é maior. Quero dizer de novo, a função como um todo, a imagem do P não é maior, mas nesse pedacinho ela é maior. Então é isso que quer dizer isso aqui, ó. Imagem do P maior ou igual que todas as outras imagens de X próximo do P. É isso que significa próximo. Você pegou o próximo, pegou um intervalinho e dentro desse intervalo a imagem é maior. Então esse ponto aqui é chamado ponto de máximo. E graficamente os pontos de máximo são esses pontos montanhas, porque exatamente onde o vento faz a curva, ou melhor, onde a curva termina de subir e começa o que? A descer. Então aqui eu tenho esse e também tenho esse ponto aqui, ó. Tenho dois pontos de máximo. Esses pontos da montanha lá em cima são pontos de máximo local. Pontos de máximo local. E analogamente nós definimos pontos de mínimo. Eu tenho uma definição aqui, eu acho que fala... Não tem definição não. Só analogamente. Analogamente nós definimos pontos de mínimo. Então se eu perguntar aqui de vocês, quais são os pontos de máximo e mínimo local? Esse aqui, perceba que é um ponto de mínimo. Porque um ponto de mínimo é um ponto lá embaixo. Então nesse pedacinho aqui que eu vou circular, olhe no círculo só a parte do gráfico.
Só a parte do gráfico, esse ponto aqui é o ponto mais embaixo. Então, é um ponto de mínimo local. Nós temos dois pontos de máximo local e um ponto de mínimo local. Ou seja, analiticamente, máximo local significa que a imagem é a maior de todas naquele pedacinho, na proximidade. Mínimo é a menor de todas. Isso analiticamente. Graficamente é esse formato que nós estamos vendo. Aqui em matemática elementar nós não temos recursos para fazer cálculos de máximo e mínimo. Isso aí vocês vão ver lá no cálculo 1. Mas nós temos recursos para analisar graficamente, porque é só olhando que a gente consegue ver. Então aqui vai ser trabalhado tudo graficamente. Quando formos trabalhar com funções quadráticas, lá a gente tem um recursozinho para achar máximo e mínimo de funções quadráticas. Lá a gente vai trabalhar com máximos e mínimos também. Ok, guys? E além do máximo e mínimo local, a gente também tem um máximo e mínimo global. Mas, basicamente, eu vou ler a definição aqui. Se a f de P é maior ou igual, porque f de x, dessa vez para todo x do domínio, não só para uma localidade, para todo x, dizemos que P é um ponto de máximo global. Então, o global, a imagem é a maior de todas, não importa o x no domínio. E bem aqui a gente sabe, deixa eu pegar aqui, nesse gráfico aqui, a gente sabe que não tem máximo global. Por que não tem máximo global? Esse aqui é máximo apenas local, e a nossa função aqui ela não tem limite, os valores dela vão crescendo, 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 não tem um valor máximo. Que aliás, guys, o ponto do domínio é chamado o ponto de máximo. O ponto do gráfico é chamado ponto máximo. E a imagem, lembre-se que a imagem sempre é valor, então a imagem será chamado valor máximo, que eu escrevi em algum lugar aqui. Eu escrevi aqui. Então, se P é um ponto de máximo, dizemos que a imagem é um valor máximo. Então, temos o que? Máximos e mínimos locais e globais. Global é mais do que todo mundo. Se você perceber, um desses dois aqui, os dois são máximos locais. Porém, um dos dois vão ser máximos globais. Por quê? Vão estar mais em cima. Eu não consigo ver direito aqui. Deixa eu fazer o traço aqui. Na verdade, aparentemente, esse aqui está um pouquinho mais acima do que esse. E se a gente olhar a função como um todo, como o resto aqui desce, não vai ter nenhuma imagem maior do que essa. Então, esse ponto aqui será o máximo global. Máximo global. Aqui não tem mínimo global, tem um mínimo local, mas é mínimo só aqui. Como a imagem, o gráfico vai descendo, não tem limite para o seu mínimo, não tem uma limitação. Portanto, essa função aqui não tem mínimo global. Não tem mínimo global. Daí, guys, nós temos um exemplo, mas vai bater o nosso tempo, as 2 horas. Então, a gente vai encerrar e esse exemplo 6 ele fica para a próxima aula.